Olá! O bullying é praticado em todas as escolas e instituições educacionais, públicas ou privadas de qualquer parte do mundo. Você acha que isso não acontece na sua escola ou que esse problema não é tão grave assim? Que é só uma brincadeira de criança? Saiba que essa forma de pensar está fazendo essa violência se alastrar e ganhar proporções assustadoras em todos os países. Então, acompanhe comigo essa jornada pelo mundo infantil e adolescente, onde ele se inicia e conheça esse fenômeno mais de perto. Ainda considerado como uma brincadeira normal por muitos pais, alunos e até professores, essa prática não tem nada de inocente. O bullying é uma coisa antiga, mas virou um assunto muito atual e de repercussão mundial devido ao aumento da sua frequência e violência. Segundo os especialistas, é uma forma de violência que mais cresce no mundo. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, realizada pelo IBGE em 2009 em 27 capitais sobre as condições de vida do estudante brasileiro, e também com dados da pesquisa da Plan Brasil, Bullying no Ambiente Escolar, feita em 2009 e 2010, descobriu-se que o bullying envolve 1/3 dos estudantes brasileiros. Embora ocorra em todas as séries, atinge com maior impacto estudantes entre 11 e 15 anos, da 5ª à 8ª série do ensino fundamental, mais de escolas particulares do que públicas. E contrariando as pesquisas de todos os países, o bullying no Brasil ocorre mais dentro da sala de aula que nas dependências externas da escola. Trata-se de um fenômeno que ganhou importância na área educacional, na saúde, na justiça e chegou até na política. Muitos países já têm leis específicas para isso e agora o Brasil já está tratando do tema com a relevância que ele merece. Até a mídia já abriu espaços para o assunto várias vezes, jornais, revistas, internet e até nas novelas de TV. Esta violência está se propagando entre os jovens como uma doença contagiosa que precisa urgentemente de uma vacina feita de humanidade, respeito ao próximo, solidariedade e boas doses de cooperação na busca da paz para ser exterminada. Porque o bullying é a expressão máxima do abuso de poder, do preconceito e da intolerância. O bullying sempre existiu na nossa cultura. Na década de 70, Dan Owens, professor da Universidade de Bergen, na Noruega, foi a primeira pessoa a estudar o fenômeno e dar nome a ele. Ao investigar as tendências suicidas em adolescentes, o pesquisador descobriu que estavam relacionadas aos maus tratos que recebiam dos colegas. Despertou para o problema do bullying e compreendeu suas dimensões. Vamos agora definir o bullying. O bullying é o termo em inglês sem tradução literal em português. Bullying quer dizer valentão, tirano, brigão. A definição mais usada é que ele compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, contra pessoas específicas, sem motivação aparente, mas sempre numa relação desigual de poder, causando dor e angústia. Mas como podemos diferenciar uma simples brincadeira de criança do bullying? Dan Owens definiu muito bem essa diferença em 3 itens. Primeiro, o comportamento não tem nada de inocente, é sempre maldoso e agressivo. Ou seja, existe a intenção de magoar, ferir. Os ataques são premeditados. Item 2. O comportamento é repetitivo. Fica além das gozações ou brigas normais de crianças que depois param. Os mesmos autores prejudicam várias vezes as mesmas vítimas, vira um ciclo vicioso. Item 3.
A desigualdade de poder entre autor e a vítima. O autor está em turma, ou é mais forte, ou é mais velho, ou tem mais autoridade e popularidade que a vítima. O autor está sempre em vantagem de alguma forma. Intuitivamente, todos nós sabemos o que é uma brincadeira saudável, pois ela traz alegria, deixa todos à vontade, todo mundo participa. A brincadeira maldosa incomoda, tensiona, exclui. Gente, de uma vez por todas, vamos deixar claro aqui o que não é bullying. Para ser considerado bullying, a violência precisa ser entre pares, entre iguais, colegas de classe, de trabalho, vizinhos, etc. Uma simples briga ou uma discussão normal não é bullying. Uma criança que bate, xinga outras ocasionalmente porque ficou zangada, não é bullying. Brincadeiras e apelidos cujo objetivo é pura gozação, mas que não magoam nem ferem, não é bullying. Desentendimentos que acontecem entre amigos, rivalidade normal entre irmãos, não é bullying. Comportamentos hostis entre professores, direção e alunos são considerados agressão moral, não bullying. Para evitar confusão na definição do que é bullying, consulte sempre as diretrizes de Don Owens. A intenção de ferir e agressividade, a repetição dos atos e a diferença de poder entre os envolvidos. Vamos falar sobre os tipos de bullying existentes. Nós temos o bullying físico: bater, chutar, beliscar, empurrar, socar. Temos o bullying moral e verbal: difamar, caluniar, discriminar, apelidar, xingar, insultar, falar mal. Temos o bullying psicológico: intimidar, ameaçar, perseguir, ignorar, excluir, amedrontar, aterrorizar, dominar, tiranizar, chantagear e manipular. Temos o bullying sexual: abusar, assediar, insinuar, induzir. E o bullying material: furtar, roubar, destroçar e estragar pertences. Temos também o bullying virtual ou cyberbullying. É o bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas, celulares, filmadoras, internet, etc. Sobre esse tipo de bullying, nós vamos detalhar mais pra frente. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do bullying, onde ocorre, como ocorre, quem são os personagens envolvidos. O bullying pode acontecer em qualquer lugar, não tem fronteiras, não respeita status, fama nem classe social. Vamos ver aqui alguns exemplos de sua ocorrência. Entre vizinhos, a intimidação tem o objetivo de incomodar, para forçar o outro a se mudar. Excesso de barulho dia e noite, reclamações constantes na portaria e com o síndico, e às vezes até chamam a polícia por motivos medíocres ou situações forjadas. Em qualquer tipo de escola e faculdade, pública ou particular, de qualquer parte do mundo. No trabalho, também chamado de bullying adulto, quando há situações de competição desonesta, maldosa, com o intuito de sempre diminuir e boicotar o trabalho do outro, puxando seu tapete, atingindo a integridade da vítima. Algumas empresas encorajam essa atitude. No meio militar, no ano 2000, o Ministério da Defesa do Reino Unido definiu o bullying como o uso de força física ou abuso de autoridade para intimidar ou vitimizar outros ou para infligir castigos ilícitos. Na política, o bullying pode ocorrer entre países, quando o país mais forte se impõe ao outro, através de uso de força militar, embargos econômicos, impedimento de doações ou ajuda humanitária, etc. O bullying pode acontecer em associações de classe, prisões, asilos, bem como em locais corriqueiros como clubes, locais de prática de esportes, entre as turminhas do shopping, etc. Tipos de bullying. Os meninos tendem a praticar o bullying direto, que é o mais evidente, como brigas, socos, pontapés, xingamentos, ofensas. As mulheres são mais discretas e o bullying tende a ser indireto, ou seja,
Agridem a vítima através de fofocas, críticas e intrigas, visando a sua exclusão do grupo e do ambiente. Em seu livro, Raquel Simmons se refere ao bullying indireto como bullying das meninas e explica que elas demonstram sua agressividade de forma diferente dos meninos, mais velada, porém com o mesmo nível de crueldade. A classificação utilizada pela Abrapia, Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, teve a preocupação de não rotular os estudantes, para que esses não fossem estigmatizados pela comunidade escolar. Para os envolvidos em bullying, adotou as seguintes denominações: autor de bullying, que é aquele que pratica bullying; alvo de bullying, que sofre o bullying; alvo autor de bullying, que sofre e pratica bullying; e testemunha de bullying, que presencia o bullying. Vamos ver cada uma delas separadamente. Em primeiro lugar, o autor de bullying, o agressor. Podem ser meninos ou meninas. Embora a maioria dos autores e vítimas sejam do sexo masculino, a participação feminina também é bastante significativa, segundo as pesquisas. Na educação infantil, ocorrem os primeiros sinais, pois as crianças pequenas podem envolver-se em bullying por volta dos 3 anos de idade. Vamos falar das características do autor de bullying, o agressor. Os contextos que podem gerar o autor de bullying. O autor pode ser oriundo de uma família que atua por meio da violência verbal ou física, e ele reproduz isso em outros ambientes. Famílias desestruturadas, que carecem de afeto ou muito rígidas, autoritárias, intolerantes e preconceituosas também podem gerar um autor de bullying. O excesso de permissividade da família gera crianças egoístas e sem limites, que mais tarde não respeitarão os limites dos outros. Famílias que valorizam o sucesso e a realização pessoal a qualquer custo, em detrimento de ações compartilhadas ou solidárias. O autor tenta alcançar seus objetivos de forma egoísta e desrespeitando os outros. Tem também os autores circunstanciais. Tornam-se autores repentinamente devido a problemas que atravessam no momento, como separação conflituosa da família, problemas financeiros, doenças graves, etc. E a minoria mais preocupante e talvez a mais agressiva, os que têm problemas para desenvolver a empatia e não possuem recursos internos para compreender os sentimentos dos outros. E como o autor se relaciona com as outras pessoas? Ele se acha o máximo. Tem que ser durão para impor respeito. É muito preocupado com a autoimagem e ser aceito pelo grupo. Enxerga o mundo como hostil e responde a ele com agressividade. Irrita-se com muita facilidade. Pouca compreensão e sensibilidade para com o próximo, chegando a não sentir pena de maltratá-lo. Pelo contrário, ele saboreia a sensação de sofrimento da vítima. Tem dificuldade para se relacionar com outras crianças de igual para igual, como se ele tem que ser o mandão. Mas, no entanto, ele costuma ser popular. Impõe-se pela força ou pela liderança negativa. Gosta de sentir-se poderoso. Quer ser admirado, temido e obedecido pelos outros. E como ele se comporta? Ele pode agir sozinho ou em grupo. Ele mantém um grupo de seguidores. Assim aumenta a força de ataque e dilui a responsabilidade das agressões. Não é muito de seguir normas e acaba transgredindo. Pequenos furtos, atos de vandalismo, agressões sem sentido, consumo de álcool, drogas, cigarro. E passa o tempo todo planejando como dominar as vítimas. Acaba se distraindo com isso. Se esquece dos estudos, tem queda no rendimento escolar e acaba faltando às aulas. Na escola, faz brincadeiras maldosas, gozações, dá apelidos, insulta, menospreza, faz ameaças, dá ordens, intimida, incomoda. Rouba material, dinheiro, lanche, destrói material da escola e dos colegas. Aí as meninas praticam bullying direto, psicológico, de exclusão.
espalham boatos e fofocas maldosas para isolar a vítima e exigem que ninguém tenha contato com ela. Riem pelas costas da vítima e ficam sussurrando coisas umas para as outras enquanto a vítima passa. O bullying é mais discreto e velado, assim elas disfarçam e mantêm a fama de boazinhas. Como o autor se comporta em casa? O autor tende a desafiar todos na casa, chegando às vezes a intimidar os próprios pais, irmãos e avós, desrespeitando a autoridade e a fragilidade deles. Ele resolve os problemas pela força física ou pressão psicológica. Aliás, ele é muito bom nisso. Intolerante, arrogante, ele é muito manipulador e às vezes muito convincente. Chega em casa com objetos que ninguém sabe de onde vieram, mas é especialista em sair-se bem em situações difíceis. E qual é o destino desse personagem? Como vocês podem imaginar, ele não acaba bem se não tiver ajuda. O excesso de agressividade não controlada pelos limites da família ou não devidamente tratada desde a mais tenra infância, gera o autor de bullying, que mais uma vez, se continuar sem nenhum tipo de tratamento ou intervenção, a tendência é que ele continue assim pelo resto da vida. O autor de bullying também sofre as consequências do caminho violento que resolveu trilhar. A curto prazo, ele começa a ser discriminado no ensino médio, onde seu comportamento não é mais tão facilmente aceito pelos colegas, que já estão mais adultos, com menos necessidade de autoafirmação e já estão mais envolvidos com outros interesses, como namoros, festas, etc. A longo prazo, ele tende à delinquência, ao tráfico de drogas e a comportamentos antissociais. Ele pode praticar violência ou intimidação doméstica, praticar bullying na faculdade, no trabalho. Enfim, ele passa a ter problemas nas relações profissionais, sociais e nos relacionamentos afetivos. Como os professores podem intervir e ajudar o autor de bullying? Eles podem acompanhar suas ações e dialogar sempre com calma, mostrando a ele que nada se resolve com violência. O diálogo deve ser voltado para que ele reflita sobre seu comportamento na escola e para que encontre meios não agressivos para solucionar seus problemas. É importante que sejam colocadas regras e limites firmes, inclusive as previstas no regimento escolar, para que ele aprenda a controlar seu comportamento na escola e em qualquer outro lugar. Deixe-o sentir as consequências de suas atitudes e ajude-o a reparar de alguma forma os danos que causou, pedindo desculpas à vítima, por exemplo, com a promessa de deixá-la em paz, prestando serviços sociais, trabalhos voluntários e ajudando de alguma forma a vítima ou a comunidade. Trabalhe junto com os pais e com a equipe técnica da escola na busca de soluções para esse aluno. A troca mútua de informações pode ajudar a todos. Observe que tipo de valores os pais estão passando a ele. E cuidado ao ficar minimizando essas atitudes, pois não ajuda o agressor a ver que ele tem um problema que precisa solucionar. Se o autor persistir, ou dependendo da gravidade do bullying, procure a direção da escola, oriente os pais para que busquem a ajuda de um profissional, se for o caso, ou o conselho tutelar. Vamos falar de outro personagem importante, que é a vítima do bullying. A vítima tem que ser um personagem diferente, único, que chama atenção por alguma característica diferente que possui. Afinal, o bullying se alimenta do preconceito e da intolerância. Ele pode ter orelhas de abano, nariz grande, pode ser uma pessoa mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, mais velha, mais nova que a maioria do grupo, ou pode ser de outras raças, culturas ou crenças, ou com algum tipo de deficiência. Todos esses podem ser alvos de bullying. Alvos comuns também são crianças tímidas e retraídas, com baixa autoestima, inseguras, passivas, não violentas, às vezes ansiosas ou depressivas. Até muita beleza, inteligência, riqueza ou sucesso
podem ser motivo de bullying pela inveja que desperta. As vítimas geralmente não têm como se defender, por falta de habilidade, falta de recursos internos, por estarem sozinhas na situação, por não terem o mesmo poder nem popularidade do autor. Elas estão sempre em alguma desvantagem. E também não pedem ajuda porque se sentem humilhadas, inseguras, intimidadas pelo agressor. Quando finalmente tomam coragem e contam aos adultos e são criticados ou ignorados, acabam acreditando que merecem realmente o que estão passando. Algumas vítimas acabam concordando com a agressão, pois se sentem tão feias, burras ou gordas quanto a turma diz que são. Podemos perceber que ele é uma vítima. Não quer ir à escola, tem medo, sente-se mal, fica doente, pede sempre que alguém o acompanhe no trajeto, faz caminhos diferentes, vive pedindo para trocar de classe ou de escola, volta frequentemente machucado, com roupas rasgadas e com parte do material escolar danificado ou sem parte do material e sem dinheiro. Pode resultar em evasão, reprovação e até fobia escolar, se o aluno acabar associando a imagem da escola a um ambiente ruim e aos maus tratos que recebe. Na escola, fica desmotivado, tem baixo rendimento, apatia e acaba faltando muito às aulas. Tem poucos amigos, passa a maior parte do tempo sozinho e aos poucos vai se distanciando dos relacionamentos sociais e se fechando. Algumas vítimas passam a imagem de alunos quietinhos e comportados, sonho de muitos professores. Mas debaixo dessa fachada podem estar alunos que querem realmente se esconder e, intimidados, se excluíram da turma e não desejam se destacar para não alimentar ainda mais o bullying que já sofrem. Cleo Fante, especialista no assunto, cita alguns comportamentos característicos de alunos vítimas, formulados por Owels, outro especialista, que podem ajudar os professores na identificação. Os professores devem observar se, durante o recreio, a criança está frequentemente isolada do grupo ou procura companhia somente de adultos. Na sala de aula, demonstra insegurança ou ansiedade e dificuldade em falar diante dos colegas. Nas atividades em grupo, é o último a ser escolhido. Nas tarefas escolares, apresenta um desleixo gradual. Apresenta contusões, feridas, cortes, arranhões ou roupa rasgada sem uma causa natural. E falta às aulas com frequência. Seus pertences escolares sempre somem. Apresenta fisionomia aflita, contrariada ou deprimida. Em casa, também se fecha no seu mundo e evita contatos sociais. Torna-se uma pessoa quieta, arredia, agressiva, triste, angustiada, atormentada com a ideia do que pode acontecer no dia seguinte. Evita falar sobre o assunto e, quando questionada, dá desculpas evasivas sobre o que está acontecendo. Se a gente parar para pensar, qual o destino desse personagem? Provavelmente ele também pode não acabar bem, se não conseguir auxílio e apoio para lidar com o seu sofrimento. A rejeição constante do ambiente afeta a integridade física, psicológica e moral da vítima. Ele tem queda na autoestima, na alegria de viver, na motivação, na concentração e no rendimento nos estudos. E tudo isso pode resultar em reprovação, evasão escolar, doenças físicas e mentais. Ele também desenvolve sintomas psicossomáticos, como diarreias, febre, enjoo, dores de cabeça. A médio e longo prazo, ele pode desenvolver transtornos de ansiedade e alimentação, bulimia, anorexia e bruxismo, que é o ranger de dentes. E pode ter uma vida adulta com sérios problemas de relacionamento. Pode vir a sofrer ou a praticar bullying no trabalho. A curto e médio prazo, ele pode alimentar desejos de vingança, reações violentas e intenções suicidas. Em alguns casos extremos, como falta de estrutura para lidar com o problema ou falta de apoio em casa, o bullying afeta o estado emocional de tal forma
que ele pode recorrer a medidas desesperadas, como o suicídio. Gente, isso é muito importante. Como auxiliar a vítima de bullying? Todos os especialistas são unânimes. O bullying se esconde por trás do silêncio das vítimas, da omissão da escola, dos professores e das testemunhas. O silêncio só confirma a impunidade do autor. A maioria das vítimas sofre em silêncio, se cala por medo, por vergonha, porque teme retaliações, por não confiar muito nas providências da escola e por não querer decepcionar os pais. A vítima só consegue se abrir quando se sente ouvida, acolhida e respeitada por alguém capaz de entender seu sofrimento. E quando encontra um ambiente propenso a levar a sério as queixas de bullying. A melhor forma de ajudar os alvos é quebrando o silêncio através de campanhas anti-bullying, palestras e diversas atividades com a finalidade de conscientizar os alunos que essa prática é inaceitável. Ter um corpo docente, alunos e funcionários orientados e preparados para identificar os casos de bullying e garantir uma intervenção rápida e eficaz. Outro personagem importante é o alvo autor de bullying. É o que ao mesmo tempo sofre bullying e pratica bullying. É uma criança que sofre bullying e, para compensar o sofrimento e mostrar que é capaz de reagir, escolhe um alvo mais indefeso e aplica nele todas as agressões sofridas. O bullying então vira um ciclo vicioso. O autor, vítima de bullying, é fácil de reconhecer. É aquela criança que perturba todo mundo, provoca e depois não consegue segurar as consequências, é inconveniente, agressivo, irritante, tumultua qualquer ambiente. Chega a ser rejeitado pela maioria dos colegas ou pela turma toda. São as crianças mais problemáticas, pois são desajustadas, têm problemas para direcionar sua raiva e agressividade de uma forma mais assertiva, apresentam sinais de depressão e distúrbios psiquiátricos. Precisam de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Existem no mundo vários casos extremos de jovens armados que invadiram as escolas e atiraram contra colegas e professores. Constatou-se que a maioria era vítima de bullying. Depois de passarem um longo tempo aturando um bullying constante, acabaram virando autores, com o desejo de vingança, de eliminar a escola e tudo aquilo que os fez sofrer. Não menos importantes são as testemunhas do bullying. Elas podem agir como auxiliares, agridem também, apoiando o autor. Podem ser incentivadores, a torcida organizada, que reforça a agressão, rindo, dizendo palavras de incentivo. Podem ser observadores, apenas observam sem nenhuma reação. O que eles não sabem é que, pela omissão, eles também se tornam coautores da agressão. As testemunhas podem ser também defensores. São aquelas que interferem na agressão, tentam proteger a vítima ou chamam o adulto para acalmar. A maioria dos alunos não aprova o bullying e esperam que o adulto intervenha. Qual o destino das testemunhas? As testemunhas, imersas num ambiente inseguro e violento, tentam, na sua maioria, ficar invisíveis, calando-se pelo receio de ficarem estigmatizadas pelos autores, caso intervenham, ou pelo medo de se tornarem a próxima vítima. Ignoram que a sua passividade pode ser entendida como conivência pelos agressores, reforçando a violência.
A tensão constante prejudica a concentração nos estudos e o aprendizado, bem como o desenvolvimento das relações humanas entre os alunos. Alguns apoiam a agressão obrigados pelos colegas. Outros, com o tempo, acabam contagiados pelo poder e impunidade que os autores obtêm e então podem tornar-se autores de bullying. No entanto, pesquisas revelam que grande parte das testemunhas se sente incomodada com o que vê e gostaria que houvesse alguma intervenção. Vários estudos comprovam que, quando as testemunhas conseguem intervir, tentando reprimir o bullying, desaprovando a agressão, a frequência de casos reduz drasticamente. É importante que as testemunhas, como um grupo, tenham consciência do seu poder de intervenção e mediação em atos de bullying, neutralizando a influência do autor, deixando-o sem a plateia necessária para afirmar suas ações. Qual pode ser o desfecho desse drama? E se o bullying vence? Quais as consequências para a escola, para os alunos e para a sociedade? Segundo Alessandro Constantini, outro especialista, o bullying na escola está diretamente relacionado ao reconhecimento do fenômeno pelos profissionais que nela trabalham e pelos adultos em geral. Sem essa prerrogativa, dificilmente o bullying será combatido de forma eficaz. Um dos riscos que a escola corre por não reconhecê-lo é que ele pode ser banalizado, considerado como normal no dia a dia da escola, causando frieza e insensibilidade das crianças em relação ao sofrimento do outro. A falta de posicionamento da direção, dos professores e das famílias no combate ao bullying deixa os autores sem qualquer tipo de sinalização ou intervenção e a escola torna-se refém da violência. Esse fato leva os alunos à conclusão de que ela não se preocupa com a sua segurança e bem-estar. A imagem da escola, enquanto instituição segura, fica ameaçada. Aramis Lopes Neto ressalta que os envolvidos em bullying, a curto e médio prazo, poderão enfrentar dificuldades escolares, sociais, emocionais e legais. Prejuízos financeiros, legais e sociais atingem também as famílias, as escolas e a sociedade em geral, por causa de problemas de vandalismo, problemas mentais, jurídicos, médicos, ocorrências policiais, etc. Recomendações para a escola. A pesquisa da Plan Brasil, divulgada em 2010, observou o despreparo da maioria das escolas pesquisadas para reduzir ou eliminar a ocorrência de bullying, limitadas pela escassez de seus recursos materiais e humanos e pela falta de capacitação dos professores e equipes técnicas das escolas. Ainda segundo a Plan Brasil, a escola toma poucas providências contra o bullying, por achar que as causas da violência localizam-se fora dos seus domínios, ou seja, na família ou na sociedade. As ações mais comuns consistem em punir os agressores e chamar os pais para uma conversa. Algumas escolas que afirmam não ter bullying em suas dependências ou desconhecem o fenômeno ou simplesmente tentam ocultar sua ocorrência. Cada escola tem o seu modo de atuar, atende a uma população específica e deve adequar os métodos de combate ao bullying à sua própria realidade. Não existem receitas prontas com garantia de eficácia para erradicar o bullying. A nossa proposta aqui é reunir as principais pesquisas e sugestões dos melhores especialistas para que sirvam de orientação e reflexão para as escolas em geral. Essa é uma oportunidade para que cada estabelecimento de ensino se informe, se atualize e encontre a melhor forma de reconhecer e combater o bullying, contribuindo para minimizar a violência no meio escolar. A escola, enquanto instituição, precisa verificar se não é ela mesma geradora de atos discriminatórios, que podem estimular a prática de bullying entre os alunos. Quando diminui a importância do desempenho das meninas em algumas matérias e dos meninos em outras, caracterizando o sexismo. Se há ocorrências de racismo, homofobia,
funcionários que tratam mal os alunos, deficientes cuja participação é limitada apenas às aulas e não a todas as atividades da escola, professores que estão acima das regras criadas para os alunos, se incentiva a competição em vez de coleguismo entre os professores, são alguns exemplos. Também é necessário observar se a instituição se preocupa em transmitir conhecimentos de outras culturas, raças e costumes, como trabalha a percepção das diferenças, como lida com situações diferenciadas, como filhos de pais separados, inclusão de alunos, crianças adotadas, etc. A escola é um micro-universo que capta o modo de pensar da comunidade que a rodeia e precisa distinguir seu verdadeiro papel e missão diante dessa população. Em primeiro lugar, é necessário que todos, desde a direção, professores, equipes técnicas, funcionários, alunos e pais, conheçam o fenômeno bullying, como ele funciona e quais suas consequências. Só depois disso é possível formar um sistema de controle e prevenção da violência escolar que envolva todos de forma participativa, consciente e responsável. A escola deve adotar a prevenção como meta, não apenas o controle do bullying ou a adoção de medidas paliativas quando ele ocorrer. Apagar incêndios não resolve o problema, que é bem mais profundo e atinge as escolas e a sociedade de várias maneiras. Outro ponto importante é que haja o apoio e o interesse da direção da escola na atualização e capacitação dos seus educadores, em questão como mediação de conflitos, indisciplina, violência escolar e bullying, para que possa identificar, prevenir e lidar com as diversas situações que ocorrem no seu ambiente de trabalho. Quando a escola assume que o bullying deve ser combatido, essa consciência deve abranger toda a comunidade. Através de esforços para a conscientização do bullying, preparação dos profissionais, adoção de sinalizações adequadas, de medidas efetivas para prevenir a violência e neutralizar os agressores, bem como assessorar as vítimas e transformar os espectadores em aliados. Diversos meios podem ser utilizados, como palestras para pais, funcionários e alunos, teatro, rodas de conversa, cartazes, jornais, discussões sobre os tipos de violência, campanhas e trabalhos abordando respeito mútuo, tolerância, cooperação, cultura da paz. Esses temas já são trabalhados em algumas escolas também de forma interdisciplinar, incorporadas às matérias da grade curricular. A escola pode direcionar aos alunos temas que desenvolvam a sensibilização, como exibição de filmes, avaliação de casos reais ou fictícios, dramatização de situações e troca de papéis, que faz com que autores, vítimas e testemunhas se sintam na pele de cada personagem e percebam as fragilidades e diferenças uns dos outros. Procuram também estimular a solidariedade e generosidade, motivando a participação de alunos em trabalhos voluntários e campanhas filantrópicas. Outra sugestão, já adotada em algumas escolas, é a criação de um canal aberto para denúncias de bullying, que mostra aos alunos que a escola está disposta a ouvir, acolher e investigar com seriedade as queixas das vítimas, autores e testemunhas, bem como reclamações e sugestões que possam melhorar os métodos de controle e prevenção. E também para dar apoio e proteção aos envolvidos em bullying. Ocorrências de bullying. Na ocorrência de bullying, a intervenção deve ser feita rapidamente. Investigar os fatos, convocar pais, autores e vítimas, para que, junto com uma equipe da escola, formada por orientadores e direção, possam conversar, falar dos seus sentimentos e negociar acordos mútuos de não agressão e restauração das relações de respeito, que serão acompanhadas posteriormente. Essa intervenção não tem como objetivo apontar culpados. A conversa com as famílias, autores e vítimas deve transcorrer em tom conciliador, com o objetivo de cessar a violência, reparar os danos e auxiliar a todos, pois todos os envolvidos nesse processo necessitam de ajuda. As famílias dos autores necessitam de orientação de como aceitar e lidar com o problema e refletir sobre alguns modelos de conduta que estão passando para os filhos. Os autores precisam encontrar uma forma de adequar o seu comportamento e compreender o que causaram as vítimas. E as vítimas
precisam colocar como se sentiram com a agressão. A escola faz a mediação dessa conversa e todos tentam, juntos, chegar a um acordo. A conversa individual com cada um dos envolvidos, sempre que necessário, também funciona como fator de apoio e prevenção. A escola e seus profissionais devem estar atentos e preparados para identificar os autores de bullying e adotar todas as medidas necessárias para sua contenção, como mantê-los longe dos alvos, monitorar seu comportamento e aumentar a supervisão nas dependências comuns. Se mesmo assim os autores persistirem na prática, a escola precisa refletir que adotar apenas punições acabam resultando em exclusão e marginalização dos agressores, sem que eles compreendam realmente o significado de suas ações. E considerar que as vítimas também precisam de auxílio para superar os traumas causados pelos constantes maus-tratos. Segundo especialistas como Cleo Fante, o trabalho com autores e vítimas deve ser individual, objetivando a reintegração e mudança de comportamento, para que os autores possam aprender a direcionar sua agressividade em ações proativas e as vítimas possam recuperar e fortalecer sua autoestima. Aramis Lopes Neto coloca que o tratamento indicado para o autor de bullying deve ser o de habilitá-lo para que controle sua irritabilidade, expresse sua raiva e frustração de forma apropriada, seja responsável por suas ações e aceite as consequências dos seus atos. No aspecto jurídico, a cartilha sobre bullying lançada em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, de autoria da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, esclarece que a escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os comportamentos agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam na maioria das vezes. A direção da escola, como autoridade máxima da instituição, deve acionar os pais, os conselhos tutelares, os órgãos de proteção à criança e ao adolescente, etc. Caso não o faça, poderá ser responsabilizada por omissão. Em situações que envolvam atos infracionais ou ilícitos, a escola também tem o dever de fazer a ocorrência policial. Dessa forma, os fatos podem ser devidamente apurados pelas autoridades competentes e os culpados responsabilizados. Tais procedimentos evitam a impunidade e inibem o crescimento da violência e da criminalidade infanto-juvenil. Recados aos professores. Os professores, por sua vez, precisam se dar conta de que são exemplos para toda a comunidade escolar e representantes da cultura de não violência que a escola tenta disseminar entre seus alunos. Qualquer desvio de comportamento, irregularidade, expressões irônicas ou comentários pejorativos, qualquer tipo de anuência que fizerem diante de uma brincadeira ou apelido maldoso, são notados pelos alunos e entendidos como uma permissão para fazerem o mesmo. O professor deve ser o principal agente da paz e da boa convivência entre os alunos, facilitando as relações, a comunicação aberta, a integração, o respeito mútuo e principalmente o respeito às diferenças. Deve ter o cuidado de não se mostrar conivente ou omisso e intervir rapidamente quando qualquer atitude desrespeitosa acontecer em classe, deixando claro a todos que tipo de comportamento é aceito ou não pela escola. Seu papel é fundamental para estimular a cooperação dos alunos em situações de bullying, seja para que apontem os casos que estão ocorrendo, seja para intermediar os conflitos através de medidas não agressivas ou proporcionar uma relação de confiança, onde a vítima possa se abrir sem medo de ser criticada ou ignorada. O professor deve contar com a colaboração dos demais profissionais da escola para a troca de informações e apoio, que o auxiliem a conduzir as várias situações de agressividade que ocorrem na sala de aula. E quanto aos alunos? Os alunos podem fazer toda a diferença no combate ao bullying. Eles são os primeiros e talvez os únicos a presenciar a violência e sentir seus efeitos diretos. A instituição deve reconhecer esse fato e proporcionar espaço aos alunos para que criem regras de contenção do bullying em suas próprias classes, favorecendo a discussão constante entre eles
para que essas regras se tornem cada vez mais adequadas à escola e às situações vividas por todos, garantindo o seu cumprimento. A maioria dos alunos atua como plateia dos autores de bullying, incentivando os ataques. Uma medida essencial que a escola deve tomar é a de conscientizar essas testemunhas sobre a importância do seu papel em situações de violência e torná-las aliadas da escola para que supervisionem, intervenham e desaprovem esses atos, deixando claro para o autor que o seu comportamento não será aceito pelo grupo. Sem apoio, o agressor perde seu poder de influência e a incidência diminui significativamente. Outra forma de utilizar a força dos alunos é capacitar, através de treinamento, alguns grupos para intervir em situações de conflito, onde pode atuar como mediadores e protetores das vítimas, ajudando os colegas a encontrar soluções pacíficas e auxiliando aqueles que têm dificuldades de adaptação e relacionamento. Também é necessário valorizar as lideranças positivas entre os alunos e reconhecer a sua atuação benéfica em função do grupo. Quando se trata de alunos portadores de deficiências físicas ou intelectuais, a conscientização da turma sempre é o melhor caminho para evitar o bullying. As crianças encontram-se diante de uma situação que não sabem lidar e necessitam de orientação. A melhor forma de erradicar qualquer atuação negativa é conversar abertamente sobre o assunto, esclarecer dúvidas e eliminar preconceitos. Cabe à escola proporcionar um clima harmonioso, onde todas as diferenças são aceitas e respeitadas. Vamos falar agora sobre o cyberbullying, o bullying virtual. O que antes era restrito a pequenos grupos ou a uma pequena comunidade, virou humilhação pública através do cyberbullying, atingindo milhões de pessoas no mundo todo, tornando-se assim um problema social. O cyberbullying é a crueldade potencializada, porque expõe a vítima ao vexame público e ela vê sua privacidade e a de seus familiares invadida e divulgada de forma distorcida em sites, em redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter, MySpace, blogs, websites, fotologs, em vídeos no YouTube ou por transmissões eletrônicas instantâneas como o Messenger, chats e também via e-mails celulares. O meio virtual virou uma ferramenta poderosa para ameaças, insultos, ofensas, intimidação, difamação, discriminação e extorsão. Os internautas agressores criam fakes, que são perfis falsos na internet, o que dificulta sua identificação. É uma das piores formas de bullying nos dias de hoje. O que torna o cyberbullying muito mais prejudicial que o bullying presencial é a facilidade de acesso a qualquer momento. A agressão está sempre lá e não sai mais da memória dos sistemas. A rapidez com que se espalha, a abrangência de público que pode atingir e a invisibilidade do autor. Diferente do bullying cara a cara, o autor fica anônimo e a vítima muitas vezes não faz a menor ideia de quem ele possa ser. Outra diferença importante é que o agressor virtual não precisa ter alguma vantagem física sobre a vítima para intimidá-la. Qualquer pessoa pode ser o agressor. E a violência torna-se, através de ferramentas virtuais, bem mais sofisticada e planejada, atingindo o alvo com ainda mais perversidade. Segundo a especialista Cleo Fante, o autor pratica a crueldade virtual devido à ausência de orientação ética e legal na utilização de recursos tecnológicos, ausência de limites, insensibilidade, insensatez, os comportamentos inconsequentes, a dificuldade de empatia, a certeza da impunidade e a falsa crença da não identificação. Além desses fatores, identificamos o aspecto psicossocial expansivo desse fenômeno, que faz com que muitas vítimas agressoras se utilizem desses recursos para revidarem os maus tratos sofridos, permanecendo no anonimato.
O autor do cyberbullying tem a falsa segurança que não será descoberto. E se for, estará protegido pelo fato de ser menor de idade e não precisar responder judicialmente. Grande engano. A agressão virtual pode ser rastreada e todos podem ser responsabilizados criminalmente. O menor, que responderá por ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo que cumprir medidas socioeducativas. Os pais, que terão que responder pelos atos do filho e poderão pagar indenizações por danos morais e materiais, ou serem autuados na forma da lei. E a escola, que poderá ser relacionada ao fato se os seus computadores foram usados para realizar a agressão. Os outros colegas, simplesmente ao repassar a mensagem maldosa, tornam-se, sem saber, coautores da agressão. O agressor virtual, sem o conhecimento das leis e sem a capacidade de sentir a dor do outro, considera tudo uma brincadeira e às vezes nem imagina a extensão dos danos que pode causar à vítima, podendo manchar sua imagem e sua reputação para sempre. Outros sabem muito bem o que estão fazendo e agridem deliberadamente, com a clara intenção de prejudicar alguém. As vítimas de cyberbullying, que podem ser qualquer pessoa, sofrem as mesmas consequências do bullying presencial, com a diferença do enorme sentimento de impotência e a sensação que não estão seguras em lugar nenhum e não tem mais onde se esconder. A ameaça está presente 24 horas por dia e pode vir de qualquer lugar, a qualquer hora, através de qualquer meio de comunicação virtual ou celulares. A sensação de desconfiança aumenta, porque elas não sabem de quem partiu a agressão, então ficam procurando o autor em toda parte, prejudicando suas relações sociais. A violência pode ser excessiva a ponto de atingir profundamente a dignidade da vítima e talvez de toda a sua família, transformando a vida de todos. As vítimas precisarão contar com o apoio da família e da escola e possivelmente também com apoio psicológico, dependendo da gravidade dos traumas vividos. Os pais e professores devem ficar atentos para alguns sinais que a vítima pode apresentar depois de usar o computador ou receber mensagens pelo celular, como preocupação excessiva, angústia, apreensão, tristeza, nervosismo, isolamento. O caminho mais indicado para a proteção das vítimas de cyberbullying é, mais uma vez, não ficar em silêncio e denunciar aos pais, à escola e às autoridades competentes, como uma delegacia comum ou delegacia especializada em crimes virtuais, tomando cuidado de salvar e imprimir as páginas onde foram publicadas as ameaças, injúrias ou difamações, para que possam ser rastreadas e para servirem como provas contra o autor. Os pais ou responsáveis devem solicitar aos provedores da internet que retirem o conteúdo malicioso do ar. A escola tem a tarefa de prevenir o cyberbullying em suas dependências e fora delas, orientando os alunos sobre o uso responsável e ético das tecnologias que dispõem, bem como as consequências judiciais e penalidades a que eles e seus familiares estão sujeitos, inclusive as determinadas pelo Estatuto Escolar. Os alunos também precisam se conscientizar de que as informações postadas na internet ficam para sempre e os danos para as vítimas podem ser irreparáveis. Esse trabalho deve incluir as famílias, que atuarão como parceiras na conscientização. A escola deve fazer sua parte, promovendo palestras, campanhas educativas e atividades com os alunos, bem como atualizar o seu regimento interno, para que possa prever sanções a quem pratica atos agressivos, como bullying e cyberbullying, e criar canais abertos para que ambos possam ser denunciados. Outra tarefa é ensinar aos alunos a não correrem riscos na internet, tomando algumas medidas como não fornecer informações a amigos virtuais, fotos, endereços pessoais, informações e fotos da família,
qualquer tipo de senha, senhas de acesso na internet, de cartões de banco, ter cuidado ao postar fotos e imagens em sites, clicar em sair, logoff ou similar, ao desligar-se dos sites. Se estiver em qualquer outro computador fora de casa, inclusive da escola, não autorizar a opção salvar automaticamente a senha no computador. Concluindo, a escola precisa ter a consciência de que o ambiente que proporciona aos alunos influencia diretamente no seu desempenho. Prevenir a violência em todos os níveis assegura à sua população condições satisfatórias para o pleno desenvolvimento de seus potenciais intelectuais e sociais. O combate ao bullying é uma tarefa complexa, que exige um trabalho contínuo, preventivo e efetivo para o estabelecimento de uma cultura de não violência, uma cultura de paz. Essa tarefa cabe a todos, escola, pais e sociedade em geral. Todos são responsáveis pela disseminação da paz entre as crianças, através do bom exemplo de convivência, do respeito ao próximo, da solidariedade, da cooperação e na busca de soluções não violentas para os conflitos.